Agora 8 horas e 14 minutos, 8 horas e 14 minutos, temperatura 12 graus. Estamos ao vivo agora também no Facebook e YouTube da Rádio Planetário, nessa manhã de quinta-feira, dia 4 de junho, feriado de Corpus Christi. E recebemos mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Planetário, uma conversa sobre testes, sobre exames, sobre enfim, né? O bioquímico Maurício Rota, do Laboratório Bioexame de Espumoso. Vamos trazer então a campanha que está acontecendo aí nos laboratórios Bioexame, que é a questão dos testes rápidos aí, né, de Covid e também influenza. Bem-vindo à nossa programação mais uma vez. Vamos falar então um pouquinho aí dessa campanha. Tem aí também, juntamente com os testes, uma ação social também por trás de tudo isso, né? O doutor vai trazer para a gente então essa informação. Obrigado aos ouvintes da Líder. Sim, a gente sabe a quantia de pessoas que estão afetadas para essa onda do influenza aí, né? A quantia de pessoas convalescentes, né? Tem uma epidemia, vamos dizer, aqui na cidade, não só aqui na cidade de Espumoso, mas cidade de Tapera, Campos Borges também, é muita gente infectada com o vírus, influenza principalmente, também Covid, mas principalmente o influenza. Tá? E o que a gente pensou em fazer? A gente conseguiu comprar um número de kits maior e a gente conseguiu um desconto com o nosso fornecedor, né? Então, a gente pensou em pegar esse desconto e não só botar margem para a gente, mas também diminuir a nossa margem e passar um pouco desse valor para alguma instituição que precise. Então, as pessoas que necessitarem fazer o teste de influenza, e muitas vezes é importante diferenciar, porque às vezes o tratamento é um pouco diferente, influenza e Covid, e embora tenha sintomas um pouco distintos, as doenças, os sintomas se confundem. Então, muitas vezes a gente fica em dúvida, o médico fica em dúvida, o paciente fica em dúvida. Então, se o paciente deseja testar, principalmente aqueles que têm alguma comorbidade, né? Porque geralmente o Covid ele tem danos maiores para as pessoas que têm comorbidade. O influenza também, mas o Covid tem algumas particularidades. Tá? A gente está fazendo o teste, quem der a preferência para fazer com nós, então, a gente está com uma campanha em que o teste vai sair R$90, e desses R$90, aqui Espumoso, R$10 vão ser revertidos para os CIMs. Então, a cada teste que você fizer, você vai pagar 90, mas saiba que R$10 desses 90 vão ser revertidos para os CIMs. Aqui em Espumoso, o CIMs, em Tapera, o Vita, e em Campos Borges, a pai daquela cidade. Então, é uma maneira que a gente achou de contribuir com essas instituições que tanto precisam da gente, tanto precisam do apoio da comunidade, porque é a comunidade que as mantém, na verdade, né? Então, é uma maneira que a gente achou de poder ajudar. Muito bem, né? É uma ação social aí, né? E a pessoa que não deixe para depois, né? Sintomas aí, muitas vezes, como o senhor trouxe pra gente, se confundem, né? E aí a pessoa não sabe se está com Covid, se está com influenza, e a questão, pode ser os sintomas leves, mas para outra pessoa que você vai ter convívio daqui a pouco, pode ser mais, né? Tem um sintoma, por exemplo, você pega, existe uma diferenciação entre os sintomas, por exemplo, a influenza da febre mais alta, o Covid costuma dar uma febre mais baixa, a influenza dá aquela tosse mais carregada, o Covid dá uma tosse seca, né? Então existem diferenças, só que muitas vezes... Alteração também no olfato, paladar também, né? O olfato, paladar que o Covid dá e a influenza não dá. Mas assim, esses sintomas eles podem ser confundidos, podem variar muito. Então muitas vezes esses sintomas se sobrepõem e acabam confundindo a gente, o médico, o paciente. Então a melhor coisa ainda é o teste. É rápido, seguro, tranquilo? É rápido, seguro, tranquilo, e você está protegendo... você pode dizer assim, mas não tem tanto tratamento. Não, o vírus ele não tem um tratamento específico, né? É tratar os sintomas, a menos que seja... Que evolua um caso mais grave, né? Ou mais intenso. Mas de repente, proteger os seus familiares, né? Os seus amigos, quem está com você. Às vezes você está com sintomas e tem uma pessoa com comorbidade em casa. Então é importante saber para proteger aquela pessoa que está do seu lado, né? Por exemplo, você tem uma pessoa idosa dentro de casa, seu avô, sua avó, crianças, seu pai, uma criança. Então, você fazendo o teste, você tem condições de proteger quem está do seu lado. Então a gente dá a oportunidade de fazer o teste a R$90 e ainda ajudar
ajudar o Simes aqui em Espumoso, o Vita em Tapera e a PAI em Campos Borges. Muito bem. Também a questão, né, que a gente estava ouvindo esses dias na mídia, né? A questão das bronquiolites também, né? Que as crianças aí, ao nascer, se a mãe não for vacinada e tem uma vacina disposta, agora o SUS disponibilizou uma vacina, Sim. porque é uma vacina que, claro, ela não é barata, né? Está se fazendo a gestante. Agora o SUS, né, está disponibilizando, e eu não sei se aqui em Espumoso, enfim, está chegando, no particular a gente sabe que tem, né? Mas não tinha muita informação, eu acho também, né? O bom é divulgar, ter informação, né? Porque a bronquiolite é uma doença que ele evolui muito rápido, né? E muitos bebês aí acabam perdendo a vida, né? Ou ficando internados até mesmo em UTI, né? O bebê não tem ele não tem a formação dos anticorpos como um adulto. Então, para o recém-nascido é sempre mais complicado, né? E até a questão, tipo doutor, de enfermidade. do parto normal, né? Também minimiza um pouco, né? Que diziam uma vez, né? Os médicos que a cesárea também, ela tira um pouquinho desses, né? Dessas defesas aí. Claro, a formação dos anticorpos. Isso, a formação dos anticorpos tem a ver com isso também. A gente percebe que as crianças, quem é pai, quem é mãe, percebe que a criança até os 5 anos ela fica muito doente, né? Ela pega várias coisas, ela está exposta também, né? Exposta. E depois dos 5 anos a gente percebe que isso para, né? Vai diminuindo. Diminui a boa parte. Porque nesse tempo a criança está adquirindo seus anticorpos, a criança está conhecendo. Na verdade, o organismo da criança está conhecendo o mundo, na verdade, conhecendo os agentes nocivos, conhecendo os agentes infecciosos. Então, nesse tempo, ela vai ganhando os anticorpos. Depois que passa os 5 anos, geralmente, vamos dizer, engrena, assim, né? Então, nesse período, o cuidado é importante com os pequenos e também com os idosos, né? Que também, né? Já não tem, os idosos é o contrário, já não tem mais aquele sistema imune funcionando como de uma pessoa adulta, uma pessoa de meia idade. Então, vai facilitar pegar alguma comorbidade, alguma doença, algum vírus, alguma bactéria, e pode levar a sintomas de repente mais graves. Então, a importância de prevenir, a importância de cuidar. Dizia de uma vez, doutor, sei se o senhor pode falar pra gente, peguei o vírus uma vez, pronto, agora criei anticorpos, criei imunidade, né? Não vai mais ser daquele jeito. É verdade isso aí? Enfim, ou toda vez que pegar, enfim... Não é para todos os vírus, para alguns sim, não. Alguns sim. Por exemplo, o Covid, a gente sabe que a vacina não imuniza, né? Pegar o vírus também não imuniza, né? Você pegou uma vez, você vai pegar de novo. Quanta gente pegou 2, 3, 4 vezes Covid? Né? Não impede de pegar, mas cria uma resistência o corpo? Cria, mas essa resistência ela é transitória. Né? Sim. É transitória. Tu cria um anticorpo, mas depois ele acaba se desfazendo, desaparecendo, e você pode pegar a doença de novo. Algumas doenças sim, você fica imune pelo resto da vida, mas algumas doenças não. A própria vacina, tem vacinas que têm prazo de validade, né? No organismo. Você tem imunidade por um tempo, depois tem que refazer a vacina. Senão não haveria necessidade todo ano se vacinar, né? Sim, é verdade. No caso da gripe, no caso dessas doenças, tipo que a gente é vacinado quando é pequeno, ou quando é vacinado na faculdade, por exemplo, profissional de saúde, ele é vacinado contra o tétano, contra outras doenças, mas essas doenças também, essas vacinas também têm um prazo de validade. Você tem que refazer depois de um tempo de novo, porque elas acabam perdendo, o organismo acaba perdendo aquela imunidade com o tempo. Então, o tétano acho que é 10 anos, salvo engano. É isso aí. Geralmente é 10 anos. O HPV quanto tempo é? Acho que... Agora não estou... Mas a questão do HPV é muito importante, né? Porque é um vírus que está no corpo e ele pode desencadear a herpes, né? Entre outros aí, né? E pode, como todo vírus, ele é transmissível, né? O HPV está associado, inclusive, ao câncer do colo de útero, né? Sim. Então, a importância do tratamento, do diagnóstico e do cuidado com o HPV, né? Então, todo cuidado ele é necessário nesse sentido, da gente monitorar nossas doenças, de fazer os exames, de consultar o médico regularmente, né? Porque a gente pode evitar um problema no futuro. Às vezes a gente acha que é um gasto para a gente, eu vou gastar. Não preciso. Às vezes não é gasto, às vezes é investimento, né? A gente fala em investimento. Porque vai ter que gastar depois se caso aparecer alguma... Tem que gastar muito mais. Ou depender muitas vezes do tempo, né? De espera, enfim, fila. Ou então, de repente, alguma comorbidade maior, alguma... Uma coisa simples. Física, por uma coisa simples, né? Uma coisa, por exemplo, diabetes, né? Uma coisa que pode ser prevenida e pode ser acompanhado, né? E tratado. Muitas vezes pessoas perdem membro, perdem visão, enfim, acabam chegando a um estágio que é um tratamento paliativo, dá para se dizer assim, né? E hoje o tratamento do diabetes evoluiu muito, né? Hoje você tem medicamentos que
que conseguem controlar a sua insulina, conseguem controlar a sua glicose. Então, você descobrindo no tempo certo, você consegue evitar ou retardar bastante o processo do diabetes, né? Então, é aquela história, quem tem caso na família, né? Quem tem caso de obesidade, quem tem caso na família, né? Dependendo da alimentação que leva também, sempre procurar controlar, sempre procurar fazer o exame no médico, porque tudo que é descoberto antes, né, é mais fácil. Depois que está instalada a doença, é mais difícil. O diabetes é uma coisa assim, existe uma probabilidade muito alta de você evitar ele, ou de você até diminuir os sintomas dele, diminuir ou retardar o aparecimento dele, vamos dizer assim, se você fizer os exames regulares e detectar ela no começo, tá? Tomando as medidas certas, tomando a medicação certa, que hoje em dia está muito evoluída a medicação para o diabetes também, né? Então, a questão do cuidado, que a gente sempre bate em cima, a questão do cuidado, da prevenção. E esses avanços da medicina, no geral, né, para se dizer que muitas doenças antigamente que eram como uma sentença, né, muitas vezes de diminuição do tempo de vida da pessoa, hoje a pessoa consegue ter uma vida normal, né? Normal assim, trabalhar, se divertir, conviver com uma doença e tratá-la, né? Então hoje a gente está vivendo outro mundo, né? Sim, sim. Assim a gente costuma ouvir que antigamente as pessoas se alimentavam melhor, não comiam tanto alimento com conservante, né? Claro, a gente concorda com isso. Só que o que acontecia antigamente também existia uma rotina de exercício diferente. Hoje em dia a gente tem tudo na mão. Hoje em dia a gente não precisa levantar do sofá nem para trocar o canal TV, tem controle remoto. Antigamente, comando de voz? Hoje em dia não tem. Hoje em dia antigamente, para vir, para a pessoa morar no interior, para vir para a cidade, era a pé, ou era de carroça. Então era muito mais difícil. Eles comiam mais gorduras, claro, se alimentavam com uma alimentação mais rústica. Pesada, mais rústica, mas eles consumiam essas calorias hoje em dia não. Hoje em dia a gente come e senta, geralmente atrás de uma mesa para trabalhar. Né? Coisa que antigamente não conhecia. Antigamente eles iam para a lavoura, eles batiam enxada, né? Com certeza. Então eles acabavam queimando aquilo. E dando essa elasticidade pro corpo também, né? Tá toda hora se movimentando. Mas mesmo assim a gente aí da inércia. Mas mesmo assim a gente vê a expectativa de vida aumentando, né? Por causa dos avanços da medicina, com certeza. Por causa dos avanços da medicina. Então assim, ó, a gente tá comendo, a gente tá se exercitando menos, a gente tá comendo mal, né? A gente tá numa rotina que de repente não tenha tanto exercício, estresse, mais enfim, estresse, né? Se o computador não abre em segundos, você já se estressa. O estresse é muito ativo hoje, é muito rápido, né? A gente se acostumou com as coisas muito rápido, né? Então, o que demorava 3 dias... Se o trânsito está um pouco devagar, você já... Isso, a gente se acostumou e as coisas andam mais rápido mesmo hoje em dia. Então, assim, embora tenha mudado a nossa alimentação, o nosso estresse, né? Os casos de obesidade estão maiores, os ganhos ainda foram maiores que as perdas, porque a medicina evoluiu demais, né? A medicina evoluiu demais, a medicação evoluiu demais. Os exames evoluíram demais. Então, hoje em dia, você tem tratamento e prevenção para praticamente tudo. Então, assim, se cuidar, né? Nós saímos... Não adianta, a gente tem, mas a gente tem que correr atrás. Não adianta a gente ficar lá fazendo a mesma coisa que a gente fez a vida inteira e não correr atrás da sua saúde, né? A gente costuma fazer seguro para um carro, mas na vida da gente, a gente acha que não precisa de nada, né? Então a gente tem que estar ciente de que a vida pode ser prolongada com saúde, mas ela tem que ser prevenida. Eu estava vendo esses dias atrás um documentário, né, que a questão que o senhor falou aí de avanços da medicina e medicamentos e até exames, né, principalmente exames. Eu acho que a gente está aqui falando com o senhor que trabalha diretamente com exames, né, diariamente também e diretamente. Era muito achismo, né? Experiência médica, né? Sim. Tinha o doutor aqui, ele que sabe. Porque o doutor olhava pro teu olho, ó, tá um pouco amarelado. E aí o que acontecia? O doutor fazia muitos testes, né? Então tu ficava uma semana, 15 dias testando. Não é isso, descarta, não é isso, descarta. Hoje você simplesmente vai até um laboratório, faz uma coleta ali, um exame de imagem, ou enfim, né? Olha só, já não tem achismo mais. Não. O médico, ele estando preparado, ele vai, através das linhas ali dos dados que ele colhe ali, ele já sabe, não, é isso aqui, vamos tratar isso aqui e não tem outra coisa. Antigamente a clínica era muito, muito importante, né? Então o médico, a experiência do médico era muito importante.
o palpar o paciente, o apertar, o sentir. Olhar o né? olho, o nariz, olhar a boca. o olho, olhar, né? Ainda existe, mas... Claro, isso e ainda é importante. Sim. Ainda é importante. Mas hoje os médicos, além da clínica, eles têm o complemento da tecnologia, que vem com as tomografias, que vem com o ultrassom, que vem com, né, que vem auxiliar e que dão uma base mais sólida para eles trabalhar em cima em cima do problema real, né? Antigamente é o que você disse, né? Os médicos, eles, não, é por aqui, sabe o caminho. Mas muitas vezes se errava também porque não era o organismo humano não é matemática, né? Não é 2 mais 2 são 4, não. Cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa. E os exames vêm para nos mostrar, vieram para nos mostrar isso, né? Tanto que nós estávamos falando, o Covid e a influenza têm sintomas distintos. Tem, mas dependendo do organismo por organismo, eles vão se confundir. Então, o que vai dizer se é ou não é? O exame, né? Coisas que antigamente realmente não existia. Existia era mais assim mesmo, vamos tratar e vamos se desaparecer, né? Senão pode ser... vamos pegar outro caminho. Outro caminho, vamos... É isso aí. Isso é importante hoje, a questão, o senhor trabalha há quanto tempo com exames? Nós estamos há 24 anos no mercado. E de lá para cá, o que vamos falar assim, o portfólio de produtos, vamos falar também, porque também é, né? O que veio de novidade de lá para cá? Foi elencar e enumerar. No começo, o que eram os principais exames e agora o que vocês, enfim... Hoje não teria mais como a gente trabalhar como quando me formei, quando me formei 25 anos atrás, não teria mais como trabalhar com o que a gente trabalha, ou com o que a gente trabalhava naquele tempo. Não existe mais, né? Não tem mais como. Então a gente tem que saber que quem está dentro da área médica, quem está dentro da medicina, da área do laboratório, se você ficar 1 ano e meio sem fazer nenhum curso, você está atualizado já. Olha só. Então, sem ler nada, sem fazer nenhum curso, você já está desatualizado. Você já está atrás de outros profissionais que estudaram. Então, assim, muita coisa mudou. Muita coisa mesmo. A começar, eu costumo contar a história do ranário que se tinha no laboratório, né? Na década de 60, se tinha, para fazer o teste de gravidez, existia... Fala rãs mesmo, ranário de rãs. Rã de rã. Vamos lá. Existia um viveiro com rãs dentro do laboratório. E o teste de gravidez da mulher demorava 2 dias para ficar pronto. Porque como é que era feito? Existia um rãs macho dentro do laboratório, né? Então, tem que ser macho. Você pegava a urina que a mulher colhia e injetava com uma seringa na bexiga do sapo. Fazia uma punção na bexiga do sapo e injetava aquela urina na bexiga. E se marcava aquele sapo com o nome da mulher que estava fazendo o exame, identificava e se colocava o sapo separado. No outro dia se pegava aquele mesmo sapo, se extraía de novo, fazia uma punção, se extraía de novo a urina da bexiga e se colocava no microscópio. Se a mulher estivesse grávida, o hormônio feminino faria o sapo a produzir espermatozoides. Então a gente olhava, eu não peguei esse tempo, mas o bioquímico olhava, se tinha formação de espermatozoide, positivo, se não tinha, negativo. Então era assim que se fazia o teste de gravidez antigamente. Hoje não se consegue imaginar mais isso, né? Sim, imagina. Hoje os kits mas foram os precursores, né? Hoje o kit rápido aí tu compra ali na farmácia e já sai com o resultado. Faz na farmácia, faz no laboratório. Laboratórios. O laboratório é um pouquinho mais, né? Sim. Um pouquinho mais sofisticado, mas você faz hoje em dia em poucos minutos. Né? A própria transfusão de sangue, né, foi necessária, né? E Sim. Aí o pessoal começou assim também, né, de grosso modo, né? O cara Sim. descobriu que, enfim, faziam o teste lá se o sangue, mas há coisas que, né, hoje em dia não se pensa mais, né? Imagina. Quantos pacientes se perderam nessa... Vários, né? Inclusive a transfusão de sangue não é como é hoje, o pessoal aí que está nos ouvindo, e muitas pessoas pegaram doenças, né? Sim. Inclusive o HIV, né? Sim. Por transfusão de sangue era feita assim mesmo, tira daqui e coloca aí. Hoje tem, acho que não sei quantos testes aí, né, só vai o sangue para o outro paciente se realmente, né? E até se faziam os testes, mas os testes não eram tão avançados. Não era, então não se detectava. O HIV, por exemplo, é um teste que se você fizesse o teste comum, nos primeiros 6 meses o vírus não aparecia. Nos primeiros 6 meses de contaminação. Então, quando a gente foi doar sangue nesse período e acabar sem saber, claro, né? Sem saber, claro, e acabou contaminando. Hoje em dia não, hoje em dia os testes são muito mais específicos. Hoje em dia nós temos uma biologia molecular que está aí para nos auxiliar, né? Os testes de PCR, que trabalham com biologia molecular, eles pegam quantidades, eles amplificam o agente infeccioso, a bactéria, o vírus. Eles fazem uma amplificação. Se você
tem, vamos fazer uma comparação assim. Se você tem 10, o teste codifica, o teste consegue pegar. Você tem um, o teste não pega. Você faz uma PCR, ele consegue amplificar, ele consegue pegar aquele 1 e transformar em 20. Olha só. E daí ele consegue detectar. Ele consegue amplificar. Você bota um parâmetro específico para aquela bactéria, para aquele vírus. Se tem 1, ele transforma em 20. E daí desses 20, sim, fica fácil daí o teste pegar. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil, realmente. São micro-organismos, né? Eu lembro que uma vez uma professora de biologia levou na sala de aula para mim uma foto, mas para nós todos, né? Mas você sabe o que é isso aqui? Daí eu disse, não, mas parecia um monstro, sabe? Uma coisa assim, era o foto do vírus da gripe. Olha só, cara, consegue ver. O microscópio eletrônico, ele consegue ver esse tipo de estruturas ainda, né? Olha só. E acho que a gripe a gente fala gripe no total, no geral, né? Gripe, mas tem vários vírus, né? Se você falasse dos principais vírus da gripe, é isso que o senhor consegue, que a gente tem, e os quais são mais... Hoje em dia o influenza A e B, né? Sim. São os que estão, o que tá mais em foco, causa mais sintoma, o que pode trazer agravamento pulmonar, né? É os que você conhece. Aí tem essas gripes que... transitórias, né? E que são mais leves, na verdade, né? Mas que também são gripes que o vírus sofre modificação e que a vacina de um ano para o outro já não funciona mais, né? E tem também o fator externo, poeira, enfim, poluição, que a gente também causa essa infecção. A gente acha que muitas vezes é gripe, mas muitas vezes é uma resposta do organismo a um ser estranho, né? É um processo alérgico. Processo alérgico aí, né? Tem muita gente que tem isso, né? Tem gente que tem alergia de poeira, tem gente que tem alergia de pólen, tem gente que tem alergia até da troca de temperatura. Né? Tem bastante crianças que tem alergia à troca de temperatura. Quando está quente, fica frio ou então esquenta. Isso acontece muito no inverno porque dá aquelas ondas de calor e depois volta o frio e muita gente ataca essa alergia e fica ruim, acha que é uma gripe, mas muitas vezes não é. Muitas vezes só uma resposta do organismo mesmo. Só uma resposta do organismo, um processo alérgico. E daí a pessoa acaba tomando medicação por conta e não é assim também, né? A gente tem que consultar o médico, porque as medicações, elas têm os seus benefícios, mas também têm os seus prejuízos para o organismo, né? É aquela melhora instantânea, mas que depois vai, né? É isso aí. Outra coisa que a gente falou semana passada, acho que foi até o final, gostaria de perguntar para o senhor também, foi no final da entrevista, aí depois a gente vai falar sobre o mapeamento, você falou dos cromossomos também lá, aquele exame lá importante, mas antes queria falar sobre a questão do corpo acostumar com o remédio, né? Você toma tanto remédio que daqui a pouco o corpo começa a ficar dependente, né? E aí você, tô sentindo isso, paciente de remédio, né? Mascara muitas vezes algumas coisas mais graves e depois... A dengue, por exemplo, é uma doença que ela é mascarada pela medicação com muita facilidade. E a dengue também é uma doença que dependendo do que você tomar, esses remédios mais usuais que a gente costuma tomar para dor, para febre, se você tiver com dengue, você agrava o seu quadro. Porque a dengue, esses remédios em geral, esses anti-inflamatórios, eles também agem por diminuir a coagulação. E a dengue, ela tem essa característica também de diminuir o número de plaquetas. Então, se você tomar mais do remédio... Você potencializa, você pode ter um sangramento grave, né? Então, a automedicação, ela é bastante perigosa. Os corticoides que a gente falou também outra vez, né? Sim. Estou com alergia, tomar corticoide. Vai para alergia, é ótimo, vai adiantar. Mas o corticoide, ele justamente diminui a alergia porque ele baixa a imunidade. Baixando a imunidade, você vai abrir espaço... Abre porta para outras doenças entrar. Então, às vezes, você tem uma hepatite dormente, né, que está adormecida ali, está no fígado. O corpo está conseguindo dar uma segurada. Está segurando, você vai tomar um... organismo, no caso? Você vai tomar um remédio para diminuir a sua imunidade, a doença vai, né? Então tudo tem... o remédio, ele é complicado. E os anti-inflamatórios, em geral, também, eles causam com o tempo, o uso contínuo deles, as pessoas que fazem uso constante de anti-inflamatório, eles têm uma probabilidade bastante alta de viverem mais de 70 anos aí para hemodiálise. Hemodiálise. E tem muita gente jovem indo para diálise, principalmente, depois da hemodiálise. A diálise você leva para casa, uma máquina faz à noite aí, né? Isso, existem procedimentos que a pessoa pode fazer em casa. Muita gente jovem aí que a gente está sabendo aí que está já fazendo esses, não sei porquê, se é genético, enfim, mas enfim. Pode ser algum problema genético, alguma carga genética. Tem essas... Até por falta de exames de sangue, muitas vezes a gente tem pessoas que têm ferro muito alto, muito baixo, e aí nunca vão fazer um exame, né? E às vezes até por as infecções, algumas infecções bacterianas também, por exemplo, a infecção por estreptococos, ele pode causar uma insuficiência renal, né? Aquelas infecções persistentes de garganta quando você é pequeno,
Você tem que investigar do que vem aquela infecção. As infecções por estreptococcus na garganta, elas podem fatalmente causar uma insuficiência renal. Eu tenho casos de pacientes lá no laboratório, inclusive amigos meus, um amigo meu que faleceu dessa maneira. Ele tinha essas infecções constantes durante a infância de garganta e fez um foco renal e acabou tendo que fazer transplante de rim e o transplante ainda ele não acabou não resistindo, né, durante o transplante. Então, é o que a gente disse, a prevenção ela é tudo, né? Se a gente prevenir no começo, pode evitar lá no final um problema bem maior. E aí a gente sabe que o nosso sangue aí é nosso principal condutor de oxigênio e outras coisas também, né? Mas ele também adoece, né? Claro. Aí tem as doenças do sangue, vamos falar assim, ou comorbidade, sei como é que o senhor trata. A questão, a excesso de ferro no sangue também, ele pode trazer, né? A falta também. Então, o bom é o equilíbrio. Mas para saber o equilíbrio, tem que fazer os exames. Vamos falar sobre novamente aí, para a gente trazer de volta esse tema. Os principais exames de sangue que a pessoa tem que ter, ou seja, anualmente, ou enfim, que são essenciais para que ela controle esses níveis aí do sangue. O bom é controlar sempre o colesterol, né? Esses níveis de colesterol, glicose principalmente. Colesterol, triglicerídeo e glicose tem que estar sempre controlado, porque você pode estar fazendo uma obstrução arterial, que pode causar um dano maior na sua parte cardiovascular também. Tá? O triglicerídeo também é importante, embora seja mais fácil de controlar do que o colesterol. O triglicerídeo, quando ele estiver muito alto, existem casos que a gente sabe de pessoas que o triglicerídeo acaba, como ele deixa o sangue muito grosso, é bem interessante você ver um sangue de uma pessoa com triglicerídeos alto. O sangue fica que nem um leite condensado. Olha só, imagina isso aí, a força que não tem que fazer. Então olha a força que o coração tem que fazer para bombear esse sangue. E quando ele passa nas microartérias, nas artérias mais finas, então a chance do fluxo parar pela densidade do que está o sangue é muito grande. Então, geralmente, o triglicerídeo está envolvido com os AVCs, né? Porque por causa das artérias, das microartérias da cabeça, onde entope, onde para o fluxo ali, e desoxigena alguma área. Então, o triglicerídeo alto ele tem a ver com isso. Embora o colesterol seja mais persistente, para baixar o colesterol é mais difícil, o colesterol vai formando placas, ateromas, que a gente chama, e vai provocando a diminuição do fluxo sanguíneo que chega ao coração. E quando interromper, aquela parte do coração não está irrigada, ela morre. E aquilo se chama um infarto daí, né? Então, daí dependendo do tamanho da área que deixou de ser irrigada, né, você vai ficar com uma função cardíaca muito comprometida, ou vai a óbito, né? Sim. Dependendo Um infarto agudo. E aí tem também a dissecação da aorta, né? A questão do colesterol, diz que o pessoal que também, né? Que é aquele rompimento da aorta. Aí sim, 99% dos casos são fatais, né? Daí não. Eu acabei perdendo um colega de trabalho, não de rádio, enfim, aqui, né? Da noite pro dia. Ele estava bem e era um cara que ele até lutava jiu-jitsu, sabe? Um cara tinha 50 anos, mas lutava jiu-jitsu e tava... Tu olhava assim, e do nada ele teve chama-se um rompimento, né? Da aorta. Talvez ele não fez os exames, ou talvez, não sei se isso também pode ser uma coisa genética, é outra área, a gente sabe disso, né? Mas também pode estar envolvido com colesterol, com pressão alta, com outras coisas, que às vezes a pessoa não dá uma tonturinha, a pessoa, volta ao normal, mas não procura saber, ou tá, né, com, enfim, com algum sintoma aí, ou não vai fazer os exames. Pressão alta, algum... Até pode ser fator genético também, fator genético, a fragilidade da parede arterial, né, da veia. Mas isso tudo tem exames hoje em dia para ver, né? Para a gente ver como é que estão esses níveis aí, como é que estão esses índices aí. Então, tudo hoje em dia pode se prevenir. Mas precisamos correr atrás, né? E cuidar da nossa vida, não buscar muitas vezes, né? Nossa saúde, quero dizer, no caso, nossa vida. Claro, a vida é importante, a vida é tudo, né? Mas a nossa saúde, né? A gente procurar sempre ter boas, né? Fazer bom uso da nossa... Bons hábitos, fazer um bom uso, né? Porque depois que a gente começa a perder algumas funções, aí é bem complicado, né? E elas não voltam mais. Não voltam mais, a gente já sabe, visão já começa a ficar, né? Aí daqui a pouco também, enfim, audição, tudo é importante, tudo né? Tudo. Mobilidade, movimentos, né? Isso aí mesmo. E a vida nosso corpo é único, né? A vida é boa até que a gente tem saúde, né? Com certeza. Então a gente tem que conservar a saúde. Você pega, por exemplo, assim, alguns dados. Hoje em dia a expectativa de vida ela vem aumentando. Hoje em dia, se não me engano, está em
72, 74 anos, não me lembro. Mas a expectativa de vida com saúde, a pessoa plena, ativa, com saúde, que ela não precisa de ninguém para cuidar dela, que ela está andando sozinha, que ela está comendo sozinha, que ela não está numa cadeira de rodas, que ela não está usando fralda, é 59 anos. Essa é a expectativa de vida. Então significa... Não chega nem a ser idosa, né? Pela lei, né? Porque o idoso é 60 anos. Então, assim, ó, a expectativa de vida, ela até os 74, mas com plena saúde, ela diminui para 59. Então a gente vê que realmente tem bastante gente aí que vive, mas não vive 100%. Já vive com a muleta, mas eu digo a muleta, não a muleta física, a muleta dos remédios, né? Isso aí, é isso aí. Já, ou a bengala, vamos usar assim. Isso tudo que causa é a diabetes, é a pressão alta, tudo coisas que poderiam ser controladas de repente. Os excessos. Né? Os excessos, tudo coisa que a gente poderia ter controlado lá na juventude, né? Porque reflete lá na frente, né? A gente, eu sou jovem hoje, e os jovens cada vez mais cedo estão começando aí, né, a se descuidar da saúde, né? Exageros, a gente sabe disso, né? A gente não é aqui pai de ninguém e nem para julgar ninguém também, claro, tem o livre-arbítrio, a vida de cada um, mas a gente sabe que os jovens hoje estão cada vez mais cedo aí, né, não cuidando da saúde. Agora, talvez, né, não vá refletir, mas vai ficar lá incubado lá, né, adormecido, e com o tempo, né, não existe, se você usa demais um pneu, ele vai gastar. Usa errado, ele vai gastar mais, com mais tempo. Né? Usar no tempo certo, ele também vai gastar, mas aí vai ter, né, então tudo, a lógica é essa. Não, e é como nós temos, os hábitos mudaram demais. Sim. Né? Os hábitos mudaram demais. Antigamente, se você comia se você comia toicinho de porco todo dia, você ia para a lavoura, você gastava. Hoje em dia, você vai comer toicinho de porco todo dia, sentar atrás na mesa para trabalhar, a relação alimentação exercício é outra, não tem como a coisa dar certo. Então, assim, se adaptar ao sistema. Você pode comer? Pode, mas você tem que queimar, você tem que fazer mais exercício, né? Você tem que ir numa academia, você tem que caminhar, você tem que correr, você tem que jogar futebol, você tem que fazer alguma coisa para queimar aquilo. Então, a gente tem que se adaptar. A relação, o que mudou não é que porque aumentou a expectativa de vida por causa do avanço da medicina, tá? A gente come mais mal, come. Mas o que mudou, na verdade, foi a nossa relação exercício e alimentação. Consumo e gasto calórico, isso que mudou. E essa tranquilidade, vamos dizer assim, né, que a pessoa tem, se eu ficar ruim do estômago, eu vou ali tomar um remédio. O pessoal sabe que tem um remédio para tudo hoje. Então, não, tô de ressaca, mas eu tomando aquele tal daquele lá, tem vários aí, eu vou, dá aquela, né? Então também esse conforto, essa tranquilidade de saber que tem remédio para tudo hoje também, ou, né, entre aspas, né? É o trato, mas não é assim. Se eu passar aqui, eu vou lá e tomo aquele remédio tal, lá vou na farmácia lá e tomo e fico bom. E fica, né? Fica mesmo, momentaneamente fica. Mas vai ficando ali, né? Vai ficando ali, vai acumulando, vai acumulando. É isso aí. Né? Então, essa tranquilidade que o pessoal tem também, de que tudo se cura hoje, né? Enfim. E hoje em dia nós temos o SOMOS, né? Que é um exame de genético também, que nós tínhamos falado outra vez, que ele consegue detectar com precisão quais as comorbidades que você pode ter durante a vida. Então, o SOMOS, ele faz um mapeamento genético, ele abre o seu DNA, né? E ele vai dizer para você lá, eu fiz o meu SOMOS. E muitas coisas eu consegui associar com o que acontece comigo. Por exemplo, ele vai te dizer assim, tal vitamina você tem que tomar mais porque o teu organismo tem uma dificuldade de absorção. Então você pode se dedicar mais. Criar uma cartilha, uma planilha. Aí ele vai te dizer assim, não, tal exercício você não pode fazer porque você tem um risco de lesão. Olha só. Tá. O melhor exercício para você é esse. Você vai queimar mais caloria com esse exercício. Tal e tal alimento você tem propensão a se sentir mal quando come, né? Então ele diz várias coisas que estão relacionadas à tua genética, né? Então é um teste bastante completo, que ele não é... É o mapa genético, né? É um mapa genético, né? E ele te dá um norte de como tu levar a tua vida para melhorar, para tu ter qualidade de vida, né? Esse é o SOMOS, né? Esse é o SOMOS. Então, que vem de cromossomos, né? Isso, E daí tem o SOMOS bebê também, que é bastante importante, porque ele faz um diagnóstico das doenças que a criança poderá, que tem a probabilidade maior, não é que vai ter. Sim. Mas assim, você tem uma probabilidade maior de ter tal coisa.
Daí você pode conseguir prevenir desde o começo, né? Desde o começo da vida. Tem o Somos Mulher também, que ele faz uma identificação dos hormônios, né? Olha só. E para quem quer fazer por curiosidade, existe o Somos Hereditariedade também, que eu acho bastante interessante. Mas isso não define doença nenhuma, mas é mais para você saber. O Somos Hereditariedade, ele diz com precisão quanto por cento você tem de cada raça no seu organismo. Olha só. Você tem tanto por cento de genes italianos, tanto por cento alemão, tanto por cento negro, índio, pardo, sei lá. Daqui a pouco lá atrás, na sua essência, você tem um rastro de índio. De índio vai pegar. Você tem 2% de, então você sabe que na sua família teve algum índio que teve uma participação aí, participação na na sua árvore genealógica lá, na formação. Árvore genealógica vai ter. Então ele te diz com precisão, eu sou 50% italiano, 30% alemão, 10% índio, né? Sim. Então ele diz com precisão qual a tua descendência. Qual a tua descendência. Até para você ter uma noção de como é que foi formada a sua árvore genealógica. Isso derruba muitas teses aí, né? Pessoal, porque eu sou, mas dá um pouco lá atrás, tu tem, né? Não vou falar aqui para não, né? Sim, tu tem de alguém também, então não adianta tu, né? E mas, é provável que tenha. Sim, eu acho que nós temos uma mistura muito grande, né? Com certeza. Bom, doutor, a gente agradece a sua participação aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, reforçando então aqui, Laboratório Bioexames Espumoso, Tapera e Campos Borges estão aí, né, com os exames, testes rápidos de Covid e também da influenza, né? E a R$90, sendo que R$10 serão destinados para instituições, né? Como o CIMES em Espumoso, Vita em Tapera e a PAI de Campos Borges. Então procure, né, o Laboratório Bioexame para fazer o teste aí, não fique na dúvida, né? Porque a dúvida muitas vezes, né, gera muita automedicação daqui a pouco, né? Então a dúvida não... A medicação acaba não prevenindo Isso. Não prevenindo a contaminação de outra pessoa terceiros. Que tem comorbidade, ou de terceiros, né? Então, importante. Muito bem. 8h51.